Missa por cura e libertação estão proibidas na Arquidiocese de Botucatu. Que história é essa? Vamos entender aí o que tá acontecendo e por que veio essa carta do arcebispo. Tá bom? Mas antes, não esquece de deixar meu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Lembrando, filho amado de Deus, principalmente sobre esse tipo de assunto, respeite essas regrinhas aqui quando você for ou se você quiser comentar, tá bom? Você pode e deve, mas respeite essas regrinhas. Bora para o vídeo, bora para o vídeo. Bom, a Arquidiocese de Botucatu divulgou aí uma carta, né, uma circular aos padres e aos diáconos com algumas recomendações de proibições em relação às missas de cura e libertação ou missa das graças, né? É até um ponto para nós trazermos aqui como reflexão, porque muita gente fala, né, que as missas por cura e libertação, né, só proíbe missa tradicional, mas as missas por cura fica rodando aí à torta e à direito. Eis um exemplo de que qualquer prática abusiva dentro da igreja precisa de restrições, de ações e proibições também dos bispos, tá? Primeiro que a gente tem que entender por que aconteceu isso. Então vamos lá. No dia 12 de agosto, né, que foi noticiado aí há mais ou menos 2 semanas atrás, o padre foi afastado após uma mulher relatar uma violência durante a missa em São Manuel, em São Paulo. Depois você me fala se você ouviu falar desse caso aí, porque eu realmente não ouvi, só ouvi depois da Arquidiocese. O sacerdote, ele foi ouvido pela polícia, mas a versão dele não foi revelada. E o que aconteceu aí, né? Uma mulher idosa de 62 anos, durante uma missa, alegou que foi agredida durante um suposto exorcismo. Então, segundo as testemunhas aí, a mulher teria perdido a consciência durante a celebração e, ao acordar, pediu ao padre que parasse com as agressões que continuaram. Um detalhe aqui também, o padre também é lutador de jiu-jitsu, ou seja, ele faz a prática do jiu-jitsu e teria supostamente agredido a idosa com socos e puxões de cabelo durante uma missa em São Manuel, que seria essa suposta sessão de exorcismo, né? E aí a Arquidiocese de Botucatu, ela afastou o sacerdote e instaurou aí um procedimento interno, além de ajudar a vítima com as despesas médicas. E a Arquidiocese afirmou que não tem nenhum sacerdote que está designado como um exorcista. Pela norma da igreja, o exercício desse ofício só pode ser autorizado expressamente pelo bispo diocesano. Então aqui está a nota de Botucatu falando sobre essa questão, né, que eles tiveram imenso pesar aí. Esse ocorrido foi no dia 7 de agosto, mas foi noticiado no dia 12 de agosto por alguns jornais aí, né, como a gente pode ver aqui, dia 12 de agosto, mas aconteceu no dia 7, lá em São Manuel, envolvendo o padre João José Bezerra, e que eles prestaram solidariedade, pediram imensas desculpas pelo sofrimento e os transtornos que aconteceram aí nessa missa. Também colocaram que eles estão sempre se disponibilizando com a total ajuda em relação às despesas médicas. E eles informaram que instauraram aí de imediato o procedimento interno para apuração rigorosa dos fatos e afastaram de forma muito cautelar o padre do uso da ordem, ou seja, o padre não pode usar a ordem, né, de sacerdote. Então, eles também estão colaborando com as autoridades policiais e judiciais para que a verdade aí fique à tona. Então, isso aconteceu no dia 7, a nota saiu no dia 11 e as notícias no dia 12. E aí, agora, que tá desde o dia 20, na realidade, foi noticiado o envio dessa carta aos padres após essa questão. Aqui tem um pouquinho mais sobre isso, né? Considerando o último e lamentável episódio ocorrido em plena celebração litúrgica, desejando não só evitar novos abusos, como também suas nocivas consequências para a vida e missão da igreja, o arcebispo, que hoje é o Dom Maurício Groto de Camargo, enviou no dia 15. Então, foi noticiado aí no dia 20 de agosto, mas essa circular foi no dia 15 de agosto, a respeito de alguns abusos realizados durante a celebração da missa em paróquias da Arquidiocese. Ele comentou aí sobre o ocorrido com o padre João José no último dia 7 e exortou: exortamos, pois, a todos os nossos presbíteros que celebrem piedosamente e devotamente a Santa Missa, seguindo fielmente as normas litúrgicas oriundas do Concílio Ecumênico Vaticano II, contidas na 3ª edição do Missal Romano aprovada para o Brasil, sem nada tirar ou acrescentar. Isso é palavra do arcebispo de Botucatu, Dom Maurício Groto de Camargo. As proibições, né? Nessa mesma circular aí está seguindo
seguinte frase: seja evitada na arquidiocese a utilização de expressões tais como missa das graças, missa de cura e libertação, como também estão proibidas durante as missas e novenas as práticas de caminhada com o Santíssimo Sacramento em meio aos fiéis, bem como colocar o ostensório sobre a cabeça dos mesmos, interromper a oração eucarística nas palavras da instituição narrativa institucional para sair com as espécies do corpo e sangue do Senhor em meio ao povo, para fazer profecias em nome de Deus ou repouso no Espírito Santo, ou orar em línguas, ou realizar orações e gestos de exorcismo. E aí, sobre esse último ponto, Dom Maurício também lembrou sobre a questão do direito do Código Canônico, que é claro em afirmar que ninguém pode realizar exorcismo sem autorização expressa do bispo. Abre aspas. Na Arquidiocese de Botucatu, nenhum presbítero foi concedida esta autorização e nem nomeamos nenhum exorcista oficial. Então, se você pertence à Arquidiocese de Botucatu, fique ciente de que não há nenhum padre exorcista na Arquidiocese, tá bom? E as recomendações no final, em relação ao arcebispo não agir de forma arbitrária, mas com muito zelo e muito cuidado, que isso não é uma perseguição, mas é um cuidado diante dos exageros que estão tendo. Abre aspas aqui. Zelar pela dignidade da Sagrada Liturgia, pelo decoro da comunidade reunida publicamente para a bênção do Santíssimo, cultos, novenas, devoções, assim como pelo bem espiritual e pastoral dos fiéis e do clero. Dom Maurício ainda recomendou aí os padres para incentivar também os leigos a lerem e estudarem a terceira parte do Diretório Arquidiocesano da Pastoral dos Sacramentos, onde estão as orientações pastorais sobre liturgia, publicação que está sendo distribuída em todas as paróquias. Esse daqui é Dom Maurício, então só para nós sabermos aí o que está acontecendo, entender toda essa questão de cronologia. Então vamos aos pontos aqui, né, em relação a essa questão. O primeiro ponto, já falei aí no início do vídeo, quando saiu lá o Traditionis Custodes, o Dom Maurício também proibiu as realizações de celebrações em latim, né, da famosa missa tradicional, e agora ele está proibindo a missa por cura e libertação, missa das graças, todas essas proibições e recomendações aí que ele está fazendo. Portanto, isso não é uma perseguição. Não era perseguição na parte tradicional, nem é perseguição à missa por cura e libertação, que normalmente é realizada pelo pessoal da Renovação Carismática. Normalmente, né? Em algumas dioceses. Em outras, não tem ligação com a renovação. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, né, que eu falei lá no começo do vídeo, isso mostra que sim, os bispos, eles também tomam cuidado e proíbem questões que envolvem abusos ou possíveis abusos litúrgicos, porque diante do que aconteceu, agora ele quer evitar que mais situações como essas aconteçam. Um outro ponto também que tem se falado muito de uns tempos pra cá em relação a exorcismo. Um padre, um leigo, uma pessoa só pode ser designada a ser exorcista com autorização expressa do bispo diocesano, e isso são pouquíssimas pessoas que têm. Infelizmente, essa questão de exorcismo, de libertação de possessão, essas coisas, ela é muito praticada, ou era, né, não sei como está exatamente agora, mas era muito praticada pelo Ministério de Cura e Libertação, por Cura e Libertação da Renovação Carismática. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é qualquer pessoa que pode fazer exorcismo. Existem orações que não são quaisquer pessoas que podem fazer esse tipo de ação. Por quê? É um negócio muito sério, gente. Você tem que ter muita preparação. Lidar diretamente com o demônio não é brincadeira. Não é como o pessoal lá de outras denominações lidam. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não tá brincando. É um lado espiritual que precisa ser muito bem cuidado, muito bem preparado para que tenha o efeito que é necessário. E, infelizmente, ultimamente, esse é um tema que aqui na internet o pessoal tá falando à torta e à direito, né? Exorcismo, 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 possessão, possessão, possessão. Na época de renovação também tinha bastante isso, e quando a gente já vê, nem era possessão nenhuma, era questão psicológica, mental, emocional. Essa questão de missa, né? O quanto que ainda existem, mas não é a totalidade, como algumas pessoas que comentam aqui no canal gostam de mostrar, não é a totalidade daquilo que é o rito de Paulo VI, que veio após o Concílio Vaticano II, porque se a gente for ler o Concílio Vaticano II e as orientações da liturgia, a gente vai ver que o negócio tem que ser vivido de forma piedosa. A missa tem que ser vivida de forma piedosa em todos os ritos. E é o cuidado que Dom Maurício está tendo aí e que é necessário neste momento. Porque, infelizmente, seja de um lado, seja do outro, seja de cima, seja de baixo, as pessoas se utilizam da missa para fazer os seus shows. Ou o seu show de ir contra ou a favor da política, ou
dessa forma, usam-se a missa por cura e libertação dessa maneira. Eu conheci muita gente, mas muita gente de outras religiões que iam missas por cura e libertação, falavam que sentiam Deus, se sentiam tocadas e não mudavam, não se convertiam e pior, ficavam muito piores. Pessoas que viviam em missa por cura e libertação, só iam em missa por cura e libertação, não iam na missa dominical e continuavam a mesma coisa. Então, é uma prova de que ir na missa por ir ou ir na missa por outros motivos não vai te fazer um cristão, um católico ou uma pessoa melhor. Parabenizo muito Dom Maurício por essa atitude e esse cuidado, esse zelo litúrgico com a igreja e com a Santa Missa. Tem até alguns comentários que eu vi do pessoal falando: a gente tem que rezar pelo padre, porque o padre tá sendo perseguido, porque não foi assim, não, porque agora a gente não vai ter missa por cura e libertação. O nosso desespero tinha que ser não ter missa. Não ter missa por cura e libertação, porque toda missa, toda Santa Missa já é uma cura e libertação. Ali Deus já pode te curar de inúmeras formas. Esse tipo de missa, infelizmente, ainda mais hoje em dia, ele dá muita abertura às missas por cura e libertação. Quando o padre, ele não tem um discernimento, quando aquele grupo de oração não tem um discernimento, ou acha que é tudo brincadeira, né? Mas isso não quer dizer que é a totalidade. Eu já fui em missas por cura e libertações maravilhosas e que não tinha exageros. Muito pelo contrário, você realmente saía de lá muito convertido e buscando sempre Deus. Então, parabéns, Dom Maurício, que Deus o auxilie nesse grande desafio do zelo pela liturgia, que Deus auxilie em toda essa situação com esta senhora que passou por essa situação e que ensine o padre a como lidar com a liturgia. E é isso, gente, a gente não tem que ficar passando pano para aquilo que é erro, não. Foi erro, então tem que ter a proibição, tem que ter as recomendações. Que bom que tem bispos como Dom Maurício que teve essa atitude aí. E que isso possa ensinar outras arquidioceses também a lidar e a ter mais zelo com a liturgia, seja num rito ou seja no outro, mas que tudo saibamos zelar pela liturgia, aí a Santa Missa, que é o ápice da nossa vida de católico. E aí, você soube de toda essa situação ou ficou sabendo agora também por conta dessa nota aí, dessa carta circular da arquidiocese? Deixa aqui nos comentários. Lembrando, filha amada de Deus, você gostando ou não de missa por cura, gostando ou não do Concílio Vaticano II, respeite, siga essas regrinhas aqui para que nós possamos produzir bons frutos com debate e que possa aí ajudar os irmãos a viver ainda mais o zelo litúrgico. Não esquece também de deixar o meu joinha neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo, até as próximas notícias. Tchau!